Bom dia e a paz, todos os nossos amados irmãos, que vão estar ouvindo esta palavra, esta meditação. Baseados em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 está dizendo assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o penáculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. E novamente transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e glória, e disse: Tudo isso te darei, prostrados e me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque escrito está: Ao Senhor teu Deus adorarás, só ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar assim fazendo uma reflexão nesta palavra, que está nos falando hoje. Então, quando a gente aceita Jesus, muitas vezes a gente aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, Da agora por diante a minha vida é só maná de água viva. Não vai ter mais tentador. Mas não, amado. Aí segue a nova vida, Mas sempre vai ter uma perseguição. Então veja bem, o que a gente pode fazer? Jesus foi tentado, A tentação de Jesus por Satanás foi uma tentativa de desviá-los, da perfeita obediência da vontade de Deus. Então, ele tentou Jesus para quê? Para desviar, para não conseguir Jesus cumprir com o propósito de Deus, Deus tinha tido o propósito com Jesus, que era de vir aqui vencer Satanás. Então ele fez de tudo para tentar, para desviar dos propósitos de Deus, E da obediência da vontade de Deus. Note que Cristo, em cada caso, submeteu a autoridade da palavra de Deus, ao invés de submeter aos desejos de Satanás. Então Jesus, ele, em cada oferenda dele ali, ele se fez o quê? Se submete à palavra de Deus. É a importância de nós viver com a nossa mente recheada da palavra de Deus, nosso coração recheado da palavra do Senhor, porque no momento das tentações você está ali, com a palavra afiada para dar resposta àquilo que te pedi, O que nós podemos aqui aprender da tentação de Jesus Cristo? Primeiro, Satanás é o nosso maior inimigo, entendeu? Nós sabemos disso, que ele é o nosso maior inimigo. O cristão deve estar consciente de que está numa guerra espiritual contra poderes malignos, invisíveis e, porém, tamares reais, Porém, claramente reais, entendeu? Primeiro você notou aí, Satanás é o nosso maior inimigo, entendeu? O cristão deve estar consciente de que está uma guerra espiritual contra poderes malignos, invisíveis, porém claramente reais, que é o que nós vivemos, reais. É por isso que Paulo escreve aí em Efésios 6, capítulo 6, de Efésios 11, o versículo 10, ele fala que ele é maligno, entendeu? As armaduras que o cristão deve ter, está aí em Efésios, capítulo 6, 11, 12, você vê aí, O segundo é: sem o devido emprego da palavra de Deus, os cristãos não podem vencer o pecado da tentação, entendeu? Então, se nós não tivermos apto para a palavra, viva a palavra em nós, nós não podemos vencer o pecado, a tentação que vem sobre nós.
E como usar a palavra de Deus para vencer a tentação? Primeiro você tem que reconhecer imediatamente a palavra, né? O cristão tem poder para resistir a qualquer sedução. Se eu reconheço, né, a palavra, então eu tenho que resistência a qualquer sedução de Satanás, né, que ele apresenta. Lá em João 15, 3, versículo 7, está dizendo isso, né? Que a palavra ela nos lava, a palavra nos purifica. Se a palavra estiver em mim, né, poder pedir o que quiser. Então, eu já tenho autoridade para repreender, né, as oferendas do inimigo. O outro é coloque e memorize a palavra de Deus na sua alma e na sua mente. Você tem que ter ela na alma e tem que ter ela na mente, a palavra do Senhor, né? Que nem diz em Tiago 1:21. Você pode meditar lá, que você vai ver. Medite nos versículos, memorizando dia e de noite, que nem o Senhor falou lá em Deuteronômios, né? Que nós temos que estar meditando, que nós temos que estar ensinando também aos nossos filhos, né, a palavra. Deuteronômio 6, 7, e em Salmo 1, 2, bem-aventurado o varão que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, entendeu? Então é isso, repita as passagens memorizadas para si mesmo, sempre está ali. Quando vem a coisa, você fala para você mesmo: não cederei a tentações, o meu corpo está revestido pelo poder da palavra de Deus, entendeu? Si mesmo para Deus no momento em que você for tentado, entendeu? Então, Jesus, ele foi tentado, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, versículo 7, versículo 10, Jesus tinha ali palavra, né? A palavra ali para rebater Satanás, entendeu? Reconheça e obedeça aos impulsos do Espírito Santo para obedecer a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo, você reconhece que você depende, então você reconhece que você precisa do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele é quem vai te dar, entendeu? Esta força, né, do Espírito Santo para obedecer a palavra de Deus, que está lá em Romanos, né, capítulo 8, 12, 14, Gálatas 5, 18 também, está lá escrito. E envolva todos esses passos com oração. Orando, lá em Efésios 6, 18, está dizendo lá, então, sobretudo em oração, revestido em oração. Tem que estar orando. Para as passagens para memorização em caso de tentação, em geral, você vai encontrar em Romanos 6 e 8, tentações para imoralidade em Romanos 13, 14, tentações para a mentira, Colossenses 3, 9, João 8, 44, para mexerico está lá em Tiago 4, 11, desobediência aos líderes espirituais está lá em Hebreus 13, 17, para desânimos está em Gálatas 6, 9, para o mundo, o medo do futuro, 2 Timóteo 1, 7, né? Concupiscência, entendeu? Está na concupiscência, está lá no 5, 28, desejo de viagens, né? A pessoa tem aquela coisa que cresce, só viver de viagem, não para. Negligência com a palavra de Deus, entendeu? No 4:4, aqui mesmo da palavra, preocupação financeira, entendeu? Não podemos ter que estar lá também aí, né? Capítulo 6 de Mateus 24, 34, Filipenses 4, 6. Então, querido, a gente tem que ter, né, a palavra viva, eficaz na nossa vida para nós vencermos as tentações, tudo que vem de influência, entendeu? Jesus, ele jejuou 40 dias e depois ele teve fome, né? E ao seguir foi quem? Foi Satanás, foi tentar ele com a comida, né? Então, isso pode indicar que Cristo absteve-se de alimento, mas não de água. 40 dias ele passou ali, mas ele sempre tinha água, porque às vezes tem pessoas que dizem: eu vou jejuar, mas eu vou passar, eu não vou beber água. Não, o nosso corpo, ele necessita de água. Jesus passou 40 dias sem comer, não foi sem beber, foi sem comer, entendeu? E aí ele passou ali, igual Elias também, quando ele saiu, quando ele estava no deserto, na seca de fome, ali enquanto tinha água naquele lago, ele estava ali, porque ele podia passar o jejum, né, e beber a água daquele lago.
Mas quando o lago secou, ele teve que sair dali e ir lá para a viúva de Sarapta, entendeu? Então a água ali acabou. Então o jejum, né? Você pode jejuar, pode, mas você não pode deixar de beber água, não. Você tem que beber água, querido. Beba água, que é o nosso corpo, ele necessita de água. A água, ela faz também uma limpeza em nossos rins. A água, ela traz uma saúde na mente, sabe? Saúde ao nosso corpo, né? Vai limpando, entendeu? Então a gente não pode desabastecer realmente da água, entendeu? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus. Uma vez que Cristo teve que enfrentar a tentação como representante do homem, ele não poderia empregar nenhum outro meio para você, para vencê-la, além de um homem cheio do Espírito Santo. Quer dizer, Jesus Cristo, ele não podia, além das tentações, ele não podia ali pregar outro meio para me vencer Satanás. Não, ele tinha que estar revestido, ele tinha que estar cheio do Espírito Santo. Em Êxodo, capítulo 34, 28, está lá, você vai ver, 1 Reis 19, 8 também, e Mateus 6, 6. Nota isso aí. Jesus disse assim para ele: escrito está. Então, ele impregnou a palavra de Deus, com a finalidade de tentar a Cristo, e Jesus também usou a palavra. Por quê? Satanás usa assim, ó, escrito está. Olha só a audácia dele, ele diz assim, escrito está. Quer dizer, ele já foi no lado que estava escrito da palavra de Deus, e aí a pessoa que está servindo a Deus, está escrito, então eu posso fazer. Não, Jesus Cristo não foi fazer. Por que Jesus Cristo não foi fazer? Porque se ele fosse fazer aquilo ali, aquela tentativa, ele não estava debaixo da unção de Deus, mas ele estava debaixo de uma ordem de Satanás. Ele estava obedecendo a voz dele. Mas Jesus Cristo teve palavra para ele. Também está escrito também, né? Que nem soldado de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E foi assim, querido. E Deus foi vencendo todo o tempo com a palavra, entendeu? Com a palavra. Às vezes, o descrente emprega a escritura na tentativa de persuadir o crente a fazer algo, né, que ele sabe que ele não pode fazer, que é errado. E o inimigo usa a boca do crente para fazer, entendeu? Mas na palavra de Deus também tem isso, na palavra de Deus também tem mentira, na palavra de Deus também tem pessoas que se separou e tem adultério. Então, ele vai usar algo na palavra, entendeu? Para que você venha cair nessa tentação. Abraão, Salomão, teve não sei quantas mulheres. Isso são coisas que eles vão oferecer. O descrente, eles vão estar ali, vendo ali, apontando, e vai estar só mostrando ali. O macumbeiro de logo, porque o rei Saul também invocou espíritos, né? Invocou lá espíritos malignos lá, invocou lá evidente, ele foi lá atrás. Então eles vão estar mortificando. Então nós temos que estar com a palavra, recheado com a palavra, para quando vier os contextos bíblicos, você ter palavra para responder, entendeu? Aleluia. Aleluia. Fazer algo que aqueles que sabem que está errado, o que é impróprio. Alguns textos bíblicos, né, retirados do seu contexto ou não comparado com outros trechos da palavra de Deus. Pode até mesmo dar a aparência de justificar o comportamento pecaminoso. E é isso mesmo. Em Coríntios, né, no 1 Coríntios, capítulo 6, 12, está lá escrito também, o crente deve conhecer profundamente a palavra de Deus, né, e reprecaver-se daqueles que pervertem as escrituras, a fim de satisfazer os desejos da natureza humana pecaminosa. O apóstolo Pedro fala daquele que torce as escrituras para a sua própria perdição, entendeu? Pedro fala sobre isso, lá em 2 Pedro 3,16. E aí a pessoa vai distorcendo e vai mostrando coisas para se perder. E a gente tem que ter muita cautela sobre isso, tá bom? Todos os reinos do mundo, ele ofereceu ele disse, escrito está, e depois ele disse assim, todos os reinos do mundo, como que ele se fosse dono de tudo. Ele oferece isso para Jesus, né? Então, ele não é besta, não. Ele oferece o reino também, entendeu? O que ele significa? Ele representa Satanás, né? Que significa adversário de Deus. Foi antes um elevado anjo, criado, perfeito e bom. Foi designado como ministro junto ao trono de Deus. Porém,
num certo tempo antes do mundo existir, rebeliou-se, tornou-se o principal adversário de Deus, viu? E dos homens. Em Ezequiel 28, 12, 15 está lá, se tornou-se, ele se rebeliou, e aí é qualquer um, se rebelia e se torna adversário de Deus. As pessoas, em vez de servir a Deus, fica contra Deus, né? É rebelião contra Deus, entendeu? E nós não podemos ter rebelião contra Deus, mas estar sempre na cobertura da palavra do Senhor, né? Satanás, na sua rebelião contra Deus, arrastou consigo uma grande multidão de anjos das ordens inferiores. Tem pessoas que assim, deixa se juntar para o Satanás e aí ele se junta e ele leva a multidão de pessoas com ele, acreditando nele, entendeu? Acreditando. Mas está escrito lá em Apocalipse, né? 12:4, que talvez possa ser identificado após a queda, entendeu? Veja bem o que ele é capaz de fazer. Ele tem muitos anjos, mas ele foi descido com muitos, mas Deus prisionou, levou à prisão da metade da parte que ele trouxe. Ele é conhecido como serpente também. Todos aqueles que vieram com ele, Jesus segurou. Deus abriu um abismo, prendeu eles lá, está lá, eles estão presos. Aí aqui ele vai e cria os demônios, né? Que é esse que persegue a humanidade. Então nós temos que ter muito cuidado, entendeu? Temos que ter a palavra de Deus, ser revestido da palavra, meditar na palavra, escrever em papel, citar, né, no coração, citar sempre a palavra de Deus, entendeu? Mesmo que Jesus, né, diz, Jesus já venceu ele na cruz do Calvário. Então Jesus veio à terra a fim de destruir as obras de Satanás, entendeu? Jesus veio destruir as obras dele. 1 João 3:8. De estabelecer o reino de Deus e de livrar o homem do domínio dele. E tem gente que não quer ser livre, não. Tem gente que não quer ser livre do domínio dele. Vai para os caminhos dele, vai se entregar a ele, vai buscar ele. Amado, Jesus derrotou ele para você ser feliz. Para de estar buscando coisas que não prestam, né? Ele vai buscar o que não presta. Nós não podemos buscar isso, né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Deus, santo, santo é o nome do Senhor. Jesus nos libertou do domínio dele, entendeu? Lucas 4:19, 13, né? 16, em Atos dos Apóstolos também 26:18. Então, Cristo pela sua morte e ressurreição derrotou Satanás e ganhou a vitória final, né, de Deus sobre ele, em Hebreus 2:14. No fim da presente era, Satanás era confinado ao abismo durante 1000 anos. Ele vai ser preso sim. Apocalipse 20, do 1 ao 3, está escrito isso, que ele será preso por 1000 anos. Depois disso será solto, após o que fará um derradeiro tentativa de derrotar a Deus, seguindo a sua ruína final, que será o seu lançado no lago de fogo e enxofre, né? Lá vai ser o lugar dele. Apocalipse 20, 7 ao 10. Então, submeta ao senhorio de Jesus. Procure fazer a vontade do Senhor. Não dê lugar a ele. Não deixe ele invadir o seu coração, mas sirva ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, a gente aceita Jesus, as coisas vêm, as tentações vêm, mas firmado no Senhor e não deixando aceder nenhuma das tentações, revestido. Lembre-se, Jesus derrotou ele com o poder da palavra. E depois que Jesus derrota ele, a última palavra que Jesus disse para ele foi assim, ó: vai-te, Satanás, porque escrito está, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirá. Então, quando ele fez a tentação dele, as últimas tentações, ele mostrando os reinos, tudo, ele disse, ó, vai, Satanás, sai daqui. Já tinha autoridade para dizer, sai, vai de Satanás, porque escrito está, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e quem veio servir a ele? Eis que os anjos que vieram e serviram, deram alimento a Jesus, entendeu? E é isso, resista com a palavra, não é que está faltando algo, pode esperar com paciência, porque Deus vai providenciar para você. Amém? Bom dia, paz.